E como que foi esse seu chamado para a igreja evangélica, mediante as drogas? Como que te abordaram? Como foi esse processo? São aquelas histórias que quando o Papai do Céu entra e interfere na vida do ser humano, né? Eu estava dentro de um escritório e o rapaz que trabalhava comigo no escritório chamava-se Ronaldo Pulhas. Ele ainda é vivo. Lá na minha cidade, ele é dono de uma farmácia na minha cidade. E ele trabalhava com uma máquina que é o tataravô do computador. É uma máquina de contabilidade, Uhum. né? E eu trabalhava na mesma sala que ele. E eu fazia os arquivos. Eu era guarda-mirim, guardinha, né? Uma espécie de office boy. E não tinha mesa, eu ficava sentado no chão com as notas esparramadas. Era agropecuária, J. Mendonça. O dono da agropecuária tinha várias fazendas, então eu fazia a separação das notas. E o Ronaldo começou a assoviar uma música. E o assovio dele tinha uma melodia tão linda que eu me emocionei, eu comecei a chorar. Ele percebeu que eu estava chorando, perguntou por que eu estava chorando, eu disse, eu também não sei. A música que você está assoviando, ela mexeu comigo. Aí ele cantou a música. Era aquele corinho, Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, né? Tão certo como o amanhã que se levanta. É um corinho muito conhecido na igreja evangélica. E quando ele cantou a letra, né, aquilo, aí eu chorei compulsivamente. Ele me abraçou e disse, olha, Deus tem algo na sua vida. E ele me levou num culto, numa quinta-feira. Era o culto de Pedro, Tiago e João, costumo dizer, porque é um culto vazio, estava chovendo muito, né? E eu me lembro eu marchando a cidade, cortamos a cidade toda a pé, e ele contando para mim, né, como aqui a igreja trabalhava, que eles tinham um programa de rádio. Era o meu sonho trabalhar com rádio na época. E aí ele foi me encantando. E quando eu cheguei no culto, tinha poucas pessoas. Eu vi o pregador pregar, eu não entendi bulhufas do que ele pregou. Mas pelo menos já não era em latim. Não era em latim. Mas parecia pior do que latim, porque ele era muito estridente. Era um culto pentecostal. E era um pregador daqueles que não tinha, assim, vergonha de ser pentecostal. Ele pulava, ele dava golpe de kung fu. Eu achei que... Depois me falaram que ele estava cheio do espírito. Eu achava que era o Sai até espírito do Bruce Lee assustada. que tinha pegado ele. Porque ele dava uns golpes Mas era uma coisa muito... Você percebia que ele fazia aquilo com paixão. Eu não entendi nada, mas eu senti tudo que ele falou. Aí no final, a Assembleia de Deus faz-se o convite. Alguém quer entregar a vida para Jesus. Eu queria ir à frente, mas não conseguia. Minha perna parecia que estava pesando uma tonelada. Aí o Ronaldo, que era músico nessa época, ele saiu lá da banda, veio onde eu estava e me auxiliou. E eu fui até o altar. Eu dobrei meu joelho no altar, tive outra crise de choro muito forte. Voltei para casa. Naquela mesma noite, eu não consegui mais colocar maconha na boca. Eu tive uma crise de tosse. No dia seguinte, um amigo meu me deu um pouquinho de cocaína para dar um tiro. Não consegui, porque eu tive quase uma convulsão. Eu fui liberto instantaneamente naquela noite. Foi a última vez que você Foi a usou droga? última vez. Não, eu voltei depois que eu caí. Eu saí da igreja com 16 anos depois. Passei uma temporada fora de um ano, voltei para nunca mais sair. Mas a sua vida também era ainda uma vida bem simples, a vida da sua família toda bem simples. Extremamente simples. Extremamente simples. Cidade pequena você não tem muita opção, né? E E daí, nessa época, seus irmãos, sua mãe, Eu não tinha eles... irmãos, né? Eu conheci os meus irmãos no enterro do meu pai. Eu já era casado, tinha filhos. Então eu sempre fui criado sozinho. Eu, minha mãe, meus tios. A família era grande por causa dos tios. Ah, tá, porque quando você falou assim, a minha casa eram 12 pessoas 12 dentro pessoas. de, Eram de dois tios. cômodos. Minha mãe, meu avô, minhas tias, meus tios, meus primos. A gente morava tudo amontoadinho ali. Era um ninho de rato. cresceu Às vezes, sem quando eu, uma quando, eu, referência. quando eu dou testemunho, eu até brinco, né? Eu falo que na minha casa, pinico e panela era uma confusão. Né? Tem hora Ah, que você não sim. sabia onde estava o pinico e onde estava a panela. E eles não iam para a igreja nada. Não, minha mãe me deu liberdade. Minha mãe era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né? Então, a família era católica. O meu avô havia recebido um milagre em Aparecida do Norte. Ele ia amputar o pé por causa de uma doença, uma ferida. Ele fez um voto e ele parou, acho que 5 ou 6 quilômetros antes de chegar em Aparecida e foi andando ajoelhado, subiu a escadaria ajoelhado e ele recebeu o milagre dele. Então a família tinha essa vertente católica muito forte, né? Mas eu fui o primeiro evangélico da família. É, E aí, aos 16 anos, você se perdeu novamente. Aí eu voltei pro coxo para mexer nas bolotas de porco novamente. Porque, como eu me converti muito jovem, né? Hoje não. O menino de 12, 13 anos de idade, início de 14 anos, estamos falando de 35 anos atrás, era outro mundo.
havia pureza na gente. Né? A gente não tinha malícia, não tinha maldade. O que a gente fazia? A gente ia jogar bola, o máximo que se fazia era assistir um cine privê na televisão, que hoje as novelas deveriam pedir perdão para o cine privê daquele tempo. Então era muita pureza na gente. Né? Então, quando eu me converti, eu abracei a fé cristã. Como eu já tinha um pouquinho de cultura, porque eu já tinha lido a Bíblia toda com 9 anos de idade, e a Assembleia de Deus é assim, dá um microfone na sua mão. Você soube falar, eles te soltam. Né? Então, quando me deixaram falar a primeira vez, perceberam que eu tinha talento para falar e me deram oportunidades. Abracei cada uma delas. E hoje, com 51 anos de idade, eu já rodei o mundo. São quase 100 países do mundo